Nossa resenha número 30 é especial sobre a história do rádio em registro com o Vale do Ribeira no contexto. Se você é novo por aqui, já se inscreva, deixa seu like, compartilhe com aquele seu amigo que gosta da história da nossa região e bora para mais uma resenha registrense. Ilustrativa. 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 Ilustrativa, a sua agência de publicidade no Vale do Ribeira. A invenção do rádio como conhecemos foi contribuída por diversos nomes em sua origem. Nomes como o austríaco Nikola Tesla, italiano Guglielmo Marconi, canadense Reginald Fessenden, meu xará americano William W. Eyre, além do padre brasileiro Landel de Moura. A primeira transmissão no mundo tendo um conjunto de voz por rádio aconteceu em 1906, em Massachusetts, nos Estados Unidos, quando Reginald Fessenden reproduziu por 1 hora conversa e música para radioamadores. Aqui em nosso país, historiadores apontam o ano de 1899, quando o padre Landel de Moura executou em caráter experimental a transmissão pública de voz e música por ondas de rádio no Colégio Santana, na zona norte de São Paulo. Muitos consideram este feito como mais importante até que o feito de Fessenden para a origem do rádio. Porém, a data oficial da primeira transmissão de rádio no Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1922, durante a comemoração do centenário da independência, ocorrida no Rio de Janeiro, nossa então capital nacional. Brasileiros naquele dia ouviram pela primeira vez uma transmissão pública de rádio, com aparelhos receptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Nessa data foi veiculado o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, e a ópera de Carlos Gomes, O Guarani, no qual, até hoje, é a abertura do programa de rádio mais antigo do Brasil, A Voz do Brasil. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. Estes são os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil. Aqui no Brasil, 25 de setembro é o Dia do Rádio. A data faz referência ao nascimento de Roquete Pinto, o fundador da primeira emissora do país, em 1923. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Seguindo aqui a nossa linha do tempo, fatos que ligam o nosso assunto. O primeiro aparelho de rádio que chegou em registro veio de Iguape em 1932, através do cidadão Manuel Colasso, segundo informa o livro Registro, Histórias, Boatos, Causos, Mitos e Lendas de um Povo, do escritor Nosiel Pedroso. Não se sabe o modelo do rádio, mas acredito que seja um desses populares da época, conhecido como Capelinha. Ainda sobre o livro do Nosiel, ele nos conta que por volta da década de 1940, o primeiro médico de registro, Dr. Jerônimo Monteiro Lopes, pagava religiosamente em dia o direito de ouvir rádio. Há muitas décadas, havia uma lei que regulamentava a audição de rádio. O ouvinte tinha que ir até os Correios pagar uma taxa. Essa foto da inauguração dos Correios é no local onde até hoje a empresa está instalada, próximo ao Banco do Bradesco e Pernambucanas. Nesta foto de 1943, podemos observar um representante do Vale do Ribeira, considerado um dos pioneiros na radiodifusão da nossa região. Se trata do iguapense Paulo de Avelar, da então Radiodifusora do Paranaguá, transmitindo o jogo Rio Branco versus Atlético, no estádio Nelson Medrado Dias, de Paranaguá. Os profissionais da época
ficavam na beira do campo, sentados no chão, pois não havia cabines. A primeira emissora de rádio do Vale do Ribeira é do ano de 1951. Se trata da Radiodifusora de Iguape Limitada. Em 1950, segundo publicou a Tribuna, foi despachado a autorização da instalação da estação de radiodifusora na cidade de Iguape, que ficava nesse sobrado, no centro da cidade, na Praça da Basílica. Operava com o prefixo ZYR37. Esta foto em destaque, enviada pelo historiador Roberto Fortes, mostra a banda Conjunto Regional Iguapense se apresentando no estúdio da rádio. Esta outra foto do início dos anos 50 é em Registro. Observe que o aparelho de rádio já era um item popular no cotidiano da população. Em 1957, a Radiodifusora de Iguape se mostrava ativa ao se juntar com rádios de todo o estado de São Paulo para enviar uma carta de solidariedade ao general Olímpio Mourão Filho, que estava à frente da comissão técnica do rádio, combatendo as dificuldades impostas pelo Ministério da Aviação para o rádio na época. Mais abaixo, é interessante ver a publicidade de um televisor em pleno ano de 57, que era um sonho cobiçado por todos os lares brasileiros. Já este anúncio de 1959, impresso no jornal Diário da Noite, mostrava o destaque que era dado aos aparelhos de rádios, um item notável nas residências de registro, como a TV hoje em dia se faz presente. Em 1960, Registro ganhou um novo jornal, que pertencia a José de Carvalho e Hiroshi Sumida, intitulado de A Voz do Litoral Sul. Já na edição de estreia, trouxe a publicidade de um projeto que foi considerado o precursor do rádio em registro. Se trata do serviço de alto-falantes na cidade. E o anúncio dizia o seguinte, abre aspas, a propaganda é a alma dos negócios. Faça-o pelos serviços de alto-falante e registro. Os altos-falantes ficavam na torre da caixa d'água da Sabesp, ao lado do Francisco Manuel, onde era comandado pelos irmãos Cabral. Segundo o registrense Tércio Braz de Oliveira, o prefixo musical dos altos-falantes era Star and Strips Forever, marcha militar de John Philip Sousa. Posteriormente, os equipamentos foram vendidos e colocados em cima da padaria Joia, onde hoje é o Banco Itaú. A programação iniciava-se diariamente a partir das 18 horas. Foi uma ideia do seu Ribeiro, que montou uma aparelhagem de som e convidou meu irmão Edson para trabalhar com isso. E aí surgiu o serviço de alto-falantes e registro, a Voz do Vale do Ribeira. Eu acredito que deve ter sido em 58, 59. Então eu tinha 13, 14 anos. Quando meus irmãos foram estudar em São Paulo, eles deixaram para mim cuidar do alto-falante. Era uma coisa relativamente simples. O serviço de alto-falante começava às 18 horas, parava às 19 e voltava às 20 horas. O som inicial do serviço de alto-falante era uma marcha militar. Naquele tempo todo mundo admirava a marcha, né? Nós tínhamos uma coleção grande de LP que de vez em quando era acrescentado mais algum. A gente recebia às vezes algum lançamento, mas não era grande coisa. A gente repetia bastante o repertório. A propaganda a gente percorria o comércio oferecendo os préstimos do serviço de alto-falante, né, para fazer propaganda, redigia os anúncios. Nós tínhamos fregueses, ficaram muitos anos fazendo propaganda. O principal eram as casas pernambucanas, que tinha até áudio próprio e tal. Muita gente lembra até dos anúncios das casas pernambucanas. Eu acredito que quem comprou foi o Zé Santana, pois transferiu o som lá para o telhado da Praça Joia, da padaria, mas era um som bem menos abrangente do que esse proporcionado pela caixa d'água,
que era o acidente mais alto aqui da cidade. Esse miolo aqui, todo ele ouvia o som do serviço de alto-falantes. Em 1964, Alberto Bertelli, expoente da aviação brasileira, era habilitado como radioamador e se comunicava de registro com diversos outros membros de aeroclubes de outras regiões. Em meados da década de 60, aquela rádio pioneira no Vale, pertencente à Iguape que eu citei anteriormente, foi transferida para registro, mas não chegou a ser uma emissora oficial na cidade. A insuficiência de energia elétrica inviabilizou a estação. Como confirma esse jornal da época, abre aspas, a emissora de rádio instalada na cidade e que já chegou a entrar no ar em caráter de experiência, foi fundada em Iguape há vários anos. Posteriormente, seus proprietários, alegando falta de viabilidade econômica, pediram ao Dentel a mudança do prefixo para registro, por ser a cidade um centro de comércio mais ativo. A transferência foi concedida e a rádio chegou a operar por pouco tempo, paralisando em seguida suas atividades, porque na época o município era iluminado por motor de luz, que só era ligado poucas horas por dia, impedindo o funcionamento da emissora em caráter comercial. Em 1971, o órgão regulador das comunicações por radioemissão moveu processo contra os proprietários do prefixo, objetivando a cassação da concessão, mas o conselho que decidiu sobre o assunto resolveu por unanimidade advertir os responsáveis pela falta de atividade da emissora, dando prazo para que as exigências fossem cumpridas. Fecha aspas. Aqui em Registro, essa emissora ficou conhecida apenas como radiodifusora. Mesmo com pouco tempo no ar em caráter experimental, alguns registrenses se recordam da sua torre de transmissão, que ficava próximo da ponte principal da cidade. Em 1973, o rádio era o companheiro fiel de todo trabalhador registrense, como comprova esta foto no salão do saudoso Ercino, barbeiro tradicional da nossa cidade. O que podemos chamar de primeira estação de rádio oficial em Registro foi a regional, ainda como AM, fundada em 1978, mas somente em 1979 entrou no ar pela primeira vez, em caráter experimental, pela frequência 1450 MHz. O jornal Tribuna estampou o seguinte na época, abre aspas, rádio funciona, Ave Maria, uma valsinha da autoria de Erotídes de Campos Jonas Neves, foi a primeira música a ser colocada no ar pelas rondas da nova emissora de Registro, que ainda não tem denominação, às 18 horas, iniciando as atividades da estação. A emissora está funcionando a partir de hoje, em caráter experimental, das 5 às 24 horas, podendo ser localizada no dial do rádio, na altura dos 1450 MHz, fecha aspas. A rádio regional foi uma idealização do empresário Múcio Rezende de Matos, no qual contou com o então governador Paulo Maluf, para inaugurar e fazer a transmissão oficial da emissora, no início dos anos 80. O jornal da época relatou o seguinte, abre aspas, emissora de rádio, o mundo caminha na velocidade da comunicação. Com estas palavras, o governador destacou a importância da rádio regional, instalada em Registro, inaugurada oficialmente ontem. A emissora, pertencente à empresa Registro Emissoras de Radiodifusão Limitada, está no ar desde dezembro, operando com 250 watts de potência, que lhe dá a capacidade para entrar num raio de 100 km apenas. Mas o diretor-presidente da empresa, Múcio Rezende de Matos, afirmou que está esperando um telefonema do Dentel para passar para 1000 watts, possibilitando transmissão para todo o Vale do Ribeira. Em 1981, o radialista J. Pinto era um locutor muito popular na regional. Chegou a criar o Clube da Roça, no qual os adeptos tinham suas próprias carteirinhas, participando de privilégios da rádio, sorteios e garantindo que no dia do seu aniversário, o seu nome fosse falado ao vivo para toda a cidade e região, como este exemplar da registrense Marlene Viana.
J. Pinto era um crítico do governo do então prefeito da época, José de Carvalho, que chegou a se queixar ao jornal da Tribuna, na época em que se divorciou da sua esposa Elza Carvalho, visando a candidatura da então primeira-dama da cidade. Assunto que, segundo Selmo Mimo, em seu livro Os Bastidores do Poder, chegou a repercutir em rede nacional pela Rede Globo. O jornal na época estampou o seguinte, abre aspas, na opinião de Carvalho, a intenção da oposição é criticar o divórcio para tentar impedir a candidatura da sua ex-mulher, porque ela tem reconhecidamente sua liderança. Ele garantiu que não está gostando dos ataques feitos pela rádio regional, de propriedade de seus inimigos políticos. Desde que essa rádio foi instalada na cidade, faz ataques contra minha pessoa. Ainda em meados dos anos 80, quem teve seu próprio programa foi Manuel Shikaoka. Ele comandou o programa Vozes do Japão, na regional. Essa foto é no antigo estúdio da emissora, quando ficava localizado em cima da padaria Big Pão. Uma grande personalidade que passou pela regional foi o Xixinelo, ex-dono de circo. Como locutor, também passou pela emissora 99 FM e ficou lembrado em Registro e Região pela sua maneira peculiar de acordar o povo cedinho para ir trabalhar e ir para a escola. Olha a hora, minha gente, olha a hora! Vamos acordar, gente! Olha a hora! Agora são 6h30. Falar de Xixinelo é falar do rádio da maneira mais saudosa, da felicidade, e ter compartilhado com ele. Quando criança, eu ouvia Xixinelo no rádio, que eu morei aqui nos anos 70, finalzinho dos anos 70, no comecinho ali dos anos 80. Então eu ouvia muito Xixinelo. E depois de passado alguns anos, quando eu vim para trabalhar para cá em 98, ele fazia parte da equipe da rádio 1140 AM aqui de Registro. Eu tive o prazer de fazer essa transição de programação, mas antes disso também eu tive o prazer de gravar as vinhetas que iam, né, pro rádio, pro carro de som dele, do circo do Xixinelo, e foi um grande prazer. E uma das coisas interessantes assim da vida do Xixinelo, ele sempre incentivou o bom trabalho do radialista. Ele sempre, durante toda a vida dele, nos bastidores, tudo que ele fazia era incentivar, ir lá acrescentar na vida do profissional do rádio. Ele estava sempre abraçando os seus ouvintes, as pessoas, com muito carinho, cara. E eu sou muito grato e feliz em ter compartilhado essas passagens de programação com o Xixinelo. Outro grande locutor lembrado, até hoje, é Benedito Gonçalves de Freitas, o famoso Dito Boca. Foi radialista na rádio regional. Com suas anedotas um tanto exageradas e humoradas, marcou toda uma geração. Dito representou o Registro em 1989 no programa Cidade contra Cidade do SBT. E é na capital do chá que trabalha Benedito Gonçalves de Freitas, é locutor, creio eu, da Rádio Regional de Registro. E você, Benedito, faz o que na rádio? Tem um programa de disc jockey, tem programa de notícias, faz o que, Benedito? Em rádio pequeno interior, Gugu, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Eu, inclusive, atualmente estou fazendo 2 programas sertanejos. Por sinal, com sucesso, graças a Deus, né? E quem é o prefeito de Registro? Por sinal, está aqui conosco o prefeito Valdir Ferreira de Moraes. Prefeito de Registro se encontra em nosso auditório. Muito obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado também pela presença. Bem, Registro. A regional hoje em dia teve sua frequência atualizada no FM através do 91.5. A emissora é propriedade do empresário Sérgio Kindleman, mais conhecido como Serginho, profissional de longa data especializado em áudio, reconhecido no mercado como sócio proprietário da Maxi Produções, onde, ao lado do seu saudoso amigo irmão Talvani e Anderson, esteve presente em shows dos maiores artistas do Brasil. Cara, o meu amor pelo rádio começou lá na minha infância.
quando eu tinha o radinho que eu ganhei dos meus avós, aqueles rádios que tinham várias bandas, né? Ondas curtas, ondas médias, AM, FM. E aí eu ficava ali navegando ali naquele rádio, procurando as emissoras que falavam em outra língua, em castelhano, em inglês, e eu ficava ali apaixonado. De repente eu comecei a ver os grandes nomes do rádio, Gil Gomes contando aquelas histórias, nas madrugadas as músicas sertanejas, né, que eram ali pelo famoso chamado Zebete, o famoso nome, Eli Correia, os grandes nomes do rádio. E o meu amor veio vindo quando eu comecei a descobrir essa magia de que o rádio nos proporciona. Eu comecei a buscar informação através do rádio, já que naquela época nós não tínhamos hoje essa agilidade que nós temos da informação, dos noticiários, hoje que a gente tem nas redes sociais. Naquela época era única e exclusivamente do rádio. Eu não sou um cara velho, mas acho que eu já tenho idade suficiente para lembrar que uma época que a gente tinha uma televisão apenas dentro de uma casa, hoje a gente tem a facilidade de 3, 4 televisores, mas assim, eu não tinha muito acesso à televisão, eu tinha mais acesso à rádio. Então esse amor meu pelo rádio, a música que veio também por conta dos programas de rádio que eu ouvia na minha infância, eu aprendi a gostar de música. Eu gosto de música até hoje. Tanto que a gente chegou, inclusive, a fundar uma empresa de sonorização. Começou numa brincadeira, daqui a pouco tomou uma proporção e a gente fez grandes shows pelo Brasil inteiro, que foi a Maxi Produções. A gente fornecia som, equipamento de som, de palco, de luz, infraestrutura para shows. E eu tive um contato na época que nós entramos com esse projeto de uma empresa de som, com o finado Talvani, meu irmão, com o Anderson também, 3 locutores ou ex-locutores, ficou muito conhecida na região e fora da região do estado de São Paulo, no Brasil também, pelos trabalhos que a gente desenvolveu. A Regional FM conta com os talentos de Lennox, Patrick Fernando, Klebs Oliveira, Locutor Léo e Ailton Ribeiro. A emissora protagonizou um feito inédito para o Vale do Ribeira, ao entrevistar um presidente da República em exercício. Vamos agora ao vivo com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, amigo da nossa região, viveu aqui, tem uma forte ligação com o Vale do Ribeira. E pra gente é muito honroso esse momento, né? É muito gostoso fazer isso e saudar essa segunda-feira o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, presidente. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu acabei de sair do Vale do Ribeira, fui visitar minha mãe, também alguns prefeitos da região. Retornamos a Brasília e, como você bem disse no começo, devo muito a Eldorado Paulista, Sete Barras e Ribeira, cidades onde eu morei e fiz meus estudos. Há 20 anos atrás, eu estava vindo de Registro, eu estava passando aquela ali, a Regis Bittencourt. Eu estava passando a Regis Bittencourt, naquela época tinha muitos buracos na estrada, e o meu carro furou 2 pneus na cabeceira da ponte, que é sobre o Rio Ribeira de Iguape, que cruza, a Regis Bittencourt passa por cima dele. E aí o meu carro, mais ou menos nessa direção, bem próximo à torre, o meu carro furou os 2 pneus. E eu me lembro que era um dia que estava chovendo, e chovendo muito. E eu estava indo buscar minha esposa no Serrote, ela dava aula no Serrote na época. E aí eu estava ali embaixo de chuva, estava muito bravo, porque não tinha como seguir, chovendo, e 10 minutos, 15, 20 minutos, eu falei, não, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Deus esqueceu de mim agora aqui nessa... E era de noite, ou final de tarde para início de noite. E aí eu saí do carro e eu gritei com Deus, falei, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Sofrimento danado é esse, a vida da gente já não é tão fácil. E aí quando eu saí do carro, eu vi o propósito de Deus na minha vida, sabe? E trazendo para mim o amor do rádio, bem presente na minha vida. E aí eu olhei nessa torre aqui, vocês estão vendo aqui, essa aqui é a torre da Rádio Regional AM 1140. A rádio bombada na época,
e grandes nomes da comunicação trabalhando na rádio, a rádio com estúdio, com viatura na rua, muito viva, muito rica em produção de material humano, né? Muitos nomes passaram pela rádio. E aí Deus falou no meu coração, falou, um dia essa rádio vai ser sua, um dia você vai estar à frente dessa rádio. E isso me chamou muita atenção e hoje nós estamos à frente da Rádio Regional, agora no FM. Você está ouvindo a Regional FM 91.5 MHz. Registro emissoras regionais de radiodifusão limitada. Estamos operando em caráter experimental. Protocolo padrão da Anatel. Ajustes necessários estão sendo feitos para que você tenha melhor qualidade de áudio e programação 24 horas por dia. Regional. Há mais de 40 anos, a emissora mais tradicional do Vale do Ribeira. Regional. Alegria, com muita satisfação, estamos entrando no ar em 91.5, Johnny! Fala, Serginho, fala, rapaziada da Regional! Aê! Boa tarde! Sim, chegou o dia! Agora é o momento de 5, é Regional FM 91.5 MHz, galera! Aí, a partir do momento que nós assumimos a rádio em AM, nós começamos a documentar ela e para ela se encaixar na documentação e no perfil para a migração para FM 91.5, o canal já estava criado. A rádio entrou no ar em 91.5, nessa frequência com uma potência, digamos que local, suficiente para abranger a região, mas a gente sabia que a rádio podia ser muito mais por conta da idade que ela tinha, desde 79, ela já poderia ter mudado de categoria de transmissão várias vezes, e nós aproveitamos essa deixa, e hoje a Rádio Regional está prestes a começar, agora já no mês de dezembro de 2024, ela vai de uma transmissão de 1000 watts para 14.000 watts. Nós também estamos curiosos para saber qual vai ser o resultado disso tudo. Nós estamos aqui, ó, ao pé da nova torre da Regional. Em 1984, entrou no ar a primeira rádio FM de Registro e região. Se trata da Nova Registro Radiodifusão Limitada, 99.1 MHz, a famosa 99 FM. A iniciativa foi do visionário advogado e jornalista Cristiano Ribeiro. A rádio, ao longo do tempo, entrevistou grandes personalidades. O time, além do Dr. Cristiano, conta com Tony Ribeiro, Dirceu de Lima, primo do Ivan de Lima do Grupo Registrense Raiz, além de contar ainda com os talentos de Helena Ribeiro e Claudinho Zuckman. O negócio é o seguinte, William. Minha família era de rádio. Meu irmão mais velho e o grupo dele tinham várias emissoras de rádio em Ribeirão Preto. Depois teve em Minas também. Tinha a Renascença e a Cultura de Ribeirão Preto. Isso faz 70 anos atrás, era um deles. Muito bem. E eu frequentava muito a emissora, meu irmão. Ia para Ribeirão, ficava lá, convivia com ele e tal. Aí, eu sou formado em Direito pela USP, a dona Elza Carvalho era prefeita, eu vinha advogar para ela aqui. Eu vinha 2 dias por semana, saía do meu escritório e vinha para cá. Aí surgiu a concorrência de uma rádio FM para registro, a primeira FM de todo o Vale do Ribeira. Falei, dona Elza, chega um ofício dizendo que está aberto o edital de concorrência de uma rádio FM. Só tem interesse? Falou, nenhum. Não gosto disso, não sei como é que é e tal. Então eu vou entrar. Peguei, liguei para o meu irmão mais velho, que era do ramo. Falei para ele, olha, tem uma concorrência de rádio e tal. Ele falou, olha, o melhor engenheiro que tem para fazer projeto é o Eric Sérgio Schmidt de Andrade, que é engenheiro das minhas rádios. Vou te apresentar, você vai conversar com ele. Fui conversar com ele, falou, vamos fazer o projeto. Aí entrou a concorrência, isso faz 40 e poucos anos atrás, e o que aconteceu? Entraram vários concorrentes, inclusive a Tribuna. E eu ganhei. O projeto dele foi muito bem feito, e eu vim montar a Rádio FM aqui.
Em 1991, o então diretor superintendente do grupo A Tribuna, Roberto Santini, veio até Registro para ser homenageado pelo Codivar. Nessa ocasião, o jornal registrou o seguinte, abre aspas, antes da homenagem, Santini foi entrevistado na Rádio Nova Registro, 99 FM, onde destacou a participação dos jornais A Tribuna e A Tribuna do Ribeira no desenvolvimento regional. Em 1992, confirmando seu viés jornalístico/político, a 99 FM foi apoio da mesa redonda, promovida em Registro, com os prefeitos eleitos do Vale do Ribeira naquele ano, com a realização do Grupo Tribuna. Quando eu coloquei a torre da rádio, que era alta, ficou atração turística, vinha cheio de gente para olhar a torre da rádio, não existia rádio FM. Aí eu montei a rádio. Daí eu liguei para o meu irmão e falei, olha, eu vou para Ribeirão pegar algum locutor teu, experiente, trazer para cá. Contratar para começar a rádio. Aqui não tinha profissional de FM. Existia uma rádio, que era uma M, que tinha dois donos muito simpáticos, meus amigos, o Múcio e o Zé Salto. Era uma M, que fechava à meia-noite. E quando veio esse colaborador do meu irmão de Ribeirão, falou, olha, o certo é você fazer 24 horas, que FM tem que ser 24 horas. E montou a programação. E vim para cá, falei, você não quer ficar para gerenciar a rádio? Ele ficou uma semana num hotel aqui da cidade comigo. Acostumado em Ribeirão Preto. Na época, registro há 40 anos era complicado. Ele falou, olha, não leva a mal, gosto muito da tua família, vou voltar para Ribeirão, não quero ficar aqui. E outra coisa, você vai sofrer muito. Falei, por quê? Porque aqui não existe nem rádio FM, rádio receptor. Porque aqui existiam os receptores de AM, antigos, o receptor antigo, os rádios antigos, aqueles rádios de madeira, bonitos, era tudo AM, não existia o FM. E os carros, alguns carros antigos, não vinham com rádio FM, só o AM. Pode pegar carro de antigo, o receptor era só AM. Eu trabalhava antes na serviço da Telesp. Um amigo meu, Antônio Ribeiro, nós combinamos. Aquele que entrasse num serviço melhor, um apontava o outro. Aí eu fui para o laboratório, né, de prótese, chamei ele, foi para lá. Aí depois ele entrou na rádio e me chamou para motorista da rádio. Aí entrei lá de motorista, fiquei uns 2 anos de motorista. Aí me chamaram para operar a mesa, me ensinar a operar a mesa, na regional. Aí fiquei uns 6 anos, 6, 7 anos lá. Aí depois saí de lá e fui trabalhar com o Cristiano, na 99, ela em cima da Charme. E de lá fiquei, estou até hoje e estou operando, já faz 36 anos que estou aqui. Eu lembro uma passagem muito boa. A rádio era na Clara Gianotti de Souza. Chega um senhor um dia muito simpático, com um rádio de madeira imenso. Encosta, falei, eu queria falar com o senhor, que eu fui na casa do meu filho e eu ouvi a sua rádio. Só que no meu rádio não está pegando. O senhor acha que é defeito? O que é? Eu olhei o rádio dele. Falei, olha, o seu rádio é só AM. Aqueles rádios antigos, Invicta, Philips, sei lá o que, imenso, de madeira. Um rádio muito bom, mas ele não pega FM. Então eu sofri um tempo com isso, porque os rádios receptores, pelo menos no sítio, não pegava a FM, só pegava a AM. Depois a coisa foi mudando, porque os automóveis passaram a sair com rádio AM e FM, o pessoal comprava os radinhos com FM, a potência da rádio era grande, o espectro não tinha quase rádio. Hoje está cheio de rádio, então o espectro ficou mais congestionado. A rádio andava mais do que hoje, porque não tinha ninguém, o espectro estava livre. E aí começou a 99. Antigamente era o disco, entendeu? Nós usávamos 2 discos, um para pôr a música no ar e outro de fundo musical. Conforme o tempo a gente passou para o CD. Aí do CD usamos acho que uns 2 anos, continuamos usando, aí passamos para MD. MD que é esse aparelho aqui, MD. Depois de 1 ano passamos para o CD. E do CD a gente foi para o computador. E até hoje estamos aí no computador fazendo a liderança da rádio. Para contar
um segredo, durante 2 anos eu continuava advogando em São Paulo, vinha para cá 2 dias. Montei uma equipe e tal, tive sorte. A verdade é que é o seguinte, fiquei 2 anos no vermelho. Pegava dinheiro do meu escritório de advocacia e bancava a rádio. Aí a rádio pegou, aí a coisa mudou de figura. Essa mesa aqui é a mesa CAI, é a mais antiga que nós temos. Estamos com ele há 36 anos. Acho que nem a fábrica, é a escala, né? Que nem a fábrica acho que existe. Mas estamos aqui, funcionando até hoje. Por quê? A gente, operador, toma todo cuidado, né? Para não detonar ela. Porque se hoje detonar ela, não existe mais. Nós temos que ir para a mesa digital. Que seria uma mesa diferente que a gente tem aí também. Mas essa aqui, 36 anos aqui, é a cria da rádio. Aí quando depois de uns 10 anos, eu falei comigo, olha, tem uma coisa errada. Só tocar música é uma coisa, mas precisa ter notícia. O importante é ter participação da comunidade. Então, nós pusemos o Povo no Rádio. O Povo no Rádio não tem a idade da rádio. O Povo no Rádio foi feito há uns 30 anos. A rádio já tinha uns 10 anos. E tinha que ser diário. Aí fui estudar o horário bom era das 11 até 12h10, 12h15, que pega o comércio aberto, pega quem está fazendo, dona de casa está fazendo o almoço, pega o cidadão que vai almoçar mais cedo. Então, começou o Povo no Rádio. Mas o objetivo todo era não só tocar música, dar notícia local. Porque a grande verdade é que notícia geral o cara liga a Globo à noite e ele tem. Agora a Globo não vai dar notícia do que aconteceu na nossa cidade. Um vereador que foi cassado, um prefeito que foi cassado, qualquer coisa que tem na política e tal. Então o objetivo foi esse. E o Povo no Rádio foi um tremendo sucesso. Está há 30 anos no ar. E aí a técnica boa é que não pode ser um apresentador, tem que ser 2 para ter 2 vozes. De preferência uma voz feminina e uma masculina. Se você olhar, todos os jornais de TV, todos eles têm uma voz masculina e uma feminina. Excepcionalmente são 2 vozes masculinas ou 2 femininas, mas sempre tem que ter isso. Então, o Povo no Rádio, nós tivemos aí várias vozes. Tivemos a Tiziana Magalhães, ficou vários anos aqui no Povo no Rádio, tem a Helena, muita gente. Também o começo foi com o Valdir Dias, infelizmente já faleceu, um jornalista brilhante, que foi no começo do Povo no Rádio. Mas geralmente 2 vozes, nunca uma voz só. E priorizando a notícia local. Então esse é o objetivo. Também faz um apanhado nas notícias nacionais, internacionais, esporte e tal, mas tem que ter a notícia local. Porque só música hoje, ainda mais, o cara faz uma playlist, pega e grava o que ele gosta. Ele gosta de rock, fica o dia todo ouvindo rock, fez uma playlist, põe um pendrive e coloca lá. Agora a notícia já não. Esse é o começo da 99. Esta é a sua Rádio Nova Registro Radiodifusão Limitada, ZYD 940, FM Estéreo Vale do Ribeira, 99,1 MHz. Uma outra característica marcante da emissora é promover os debates entre os candidatos a prefeito de Registro, como mostra essa edição do extinto Jornal Regional em 2016. E vale lembrar que atualmente o Dr. Cristiano e eu comandamos o podcast Vale do Ribeira em Pauta, que vai ao ar aqui no YouTube. Em 21 de setembro de 1999, estreou no ar a primeira rádio comunitária de Registro, Amiga FM 87,9, uma iniciativa de Abigail Antiquera e Pedro Martins. A rádio, há muitos anos, é comandada pelo experiente radialista e diretor da emissora, locutor Nelsinho, que completa este ano 30 anos de carreira. Eu sou pernambucana, né? Eu vim de Pernambuco no ano de 1971. Fui para São Paulo, aí casei em São Paulo, né? Construí uma família e vim morar em Registro, né? Eu gosto muito de música. A Rádio Amiga entrou no ar, se eu não me engano, foi dia 21 de setembro de 99. Então, nessa época, ia de casa em casa, né? Eu sintonizei na minha casa, né? O radinho que eu ganhei do meu patrão. Então, eu coloquei um fio amarrando na antena, que também não estava muito boa. Aí ela pegou, foi uma beleza. E aí eu saía, né? Vim na casa da minha vizinha também, que ela também queria sintonizar a rádio, né? Falou que não conseguia. Falei, ó, sintoniza 87,9. Aí peguei o rádio e falei, me dá um bombril aí. Ela me deu o bombril, eu peguei e coloquei na antena, né? Liguei a antena e coloquei. E aí a rádio pegou, foi uma beleza. E fazia isso aqui na vizinhança inteira, né? Os vizinhos queriam sintonizar a rádio, né?
Porque eu falava muito da Rádio Amiga. Mas você fala, queria sintonizar essa rádio também. E de lá para cá, nossa, foi uma história muito... Todo mundo, ai Dora, obrigada, porque através de você que eu escuto a Rádio Amigo. Eu agradeço Nelsinho também, foi uma pessoa incrível, né? Que Nelsinho foi Então, eu aprendi muito com ele. Então, essa aí é a história da Rádio Amiga, né? E aí, como eu falei para você, que eu amo essa cidade de coração, né? Eu vim de lá, mas amo o Registro de paixão. A Amiga também faz parte da minha biografia, onde, no ano de 2022, ao lado de Nelsinho e Chico Martins, fizemos juntos uma temporada do já consagrado Amiga FM Sports. Amiga FM Esportes. É sexta-feira, bebê! Bom dia, Chico! Bom dia, Nelsinho. Bom dia, William. Bom dia, Chico Martins. Bom dia, Nelsinho. Bom dia, Registro. E alô, Planeta Terra. Porque onde a internet, a Amiga FM bate forte. E que sexta-feira, tá ligado? Tudo começou com a minha mãe, ouvindo Oswaldo Betil, Arlindo Bete, Eli Correia, Gil Gomes, imitando Gil Gomes, inclusive. Faço a imitação até hoje. Finalzinho dos anos 80 para os anos 90, uma galera do rádio lá em Cajati, né, surgiu. E eu sou muito agradecido ao saudoso Everaldo, DJ Fru, ao Talvani, também saudoso. E nós começamos juntos ali a proporcionar um pouco de rádio ali para a cidade de Cajati. Não era a maneira convencional, mas era o que tínhamos. Depois fui estudar, formado, fui trabalhar numa rádio simplesmente chamada Jovem Pan, narrando futebol, que é uma das coisas que eu faço ainda até hoje, agora na Ribeira Plus, né? E aí, quando surgiu a 1140, que em Registro, aliás, já existia, né, a AM, surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar em Registro e estar perto das pessoas que eu conheço, as pessoas que eu amo, minha família, e aqui a tranquilidade do Vale do Ribeira, eu amo essa terra e vim para cá felizão da vida. Isso era agosto de 1998. Montamos um time bom de rádio naquela época, fiquei uma boa temporada por ali até 2002. Em 2002 tive a oportunidade, eu até falo para vocês que eu fui mais para aprender do que propriamente dito para trabalhar, que foi a Rádio Ilha, em Pariquaraçu, por conta do Som da Ilha, do Paulo Belizic de Jean, do Fá. E aí foi uma grande oportunidade de trabalhar na rádio, observar o lado profissional do Som da Ilha. Eu até falo que a minha vida profissional financeira existe um antes e depois da Rádio Ilha, do Som da Ilha. Ali eu aprendi muito a valorizar o trabalho, apresentar melhor a forma como você vai elaborar um projeto e tudo mais. A partir dali, em agosto de 2005, eu entrei na Rádio Amiga FM. E ano que vem, 2025, irei completar 20 anos de Rádio Amiga FM. Esses 50 anos de vida que eu tenho, pouquinho mais da metade eu passo dentro do estúdio de rádio. Uma maravilha. CYN 777. 87,9 MHz. Amiga FM. Sistema de Rádio Comunitária. Amiga FM. A rádio que veio pra ficar. Em 2005, o Vale ganhou mais uma grande emissora, a Band FM Vale do Ribeira, que iniciou suas transmissões em Jacupiranga no dia 17 de março daquele ano, quando os ponteiros apontavam 17 horas no relógio, levando assim sinal para toda a região através da frequência 101,1. A emissora foi uma iniciativa da família Volpini, no qual hoje a rádio é administrada pelas irmãs Débora e Karina Volpini e conta com uma competente equipe formada por Mero Soares, Gisele Cardoso e a locutora Lela. ZYW 611, Rádio Nova Jacupiranga Limitada, operando em 101,1 MHz. Band FM, Vale do Ribeira.
No ano de 2008, Miracatu e região ouviu nascer a Verde Vale FM 103.5, sendo uma iniciativa do advogado Mário Moreira, no qual esta foto mostra também um grande profissional do rádio, Marco Moura. Hoje em dia, a rádio pertence ao empresário Edson dos Santos, mais conhecido como Popó, e que há alguns anos comanda a nova Verde Vale FM, ao lado de um time de locutores composto por Cascata, Clóvis Moreira e Dani Cruz. Verde Vale. Nos dias atuais, vocês devem ter notado uma nova frequência aqui em Registro, a FM 97.9, atualmente operando como uma repetidora de uma rádio gospel. Essa concessão se trata da mais antiga do Vale, aquela radiodifusora de Iguape dos anos 50, já citado nesta resenha. Há algumas décadas, essa concessão foi comprada pela família Abreu, muito tradicional na política nacional. Antes de se tornar FM, ela operava aqui em Registro com o nome de Rádio Atual, na frequência 750M. Rádio Difusora Atual Limitada, CYK 696, Registro, São Paulo, transmitindo em ondas médias em 750 kHz. Quem comandou a programação desta emissora por um tempo foi o ex-proprietário de circo Edson Moreira, mais conhecido como Pipoca. Como radialista, também passou pela Verde Vale FM e a consagrada Rádio Tupi. Sua história já é bem conhecida entre os registrenses. Para quem é da nova geração, acontece que no ano de 2000, após um grande vendaval, seu circo foi destruído e o Pipoca, a partir de então, seguiu tocando seus projetos por aqui. Hoje em dia, ele mora na cidade de Tanabi. Pipoca também ficou muito lembrada pela sua Veraneio Ano 78. Recentemente, em comemoração ao Dia do Rádio, Pipoca reuniu experientes profissionais do meio, dentre eles a radialista Isa Mendes de Registro, que passou pela Big FM e conseguiu um feito histórico, ser a primeira locutora da história da emissora Caiobá FM de Curitiba. Agradeço ao Pipoca, pois no ano de 2019 tive minhas primeiras experiências à frente de uma tela ao vivo, primeiramente como comentarista da Web TV Pipoca e posteriormente, no ano de 2020, também como Web TV, apresentando ao seu lado o programa informativo da TV Avante. Boa noite, Pipoca, boa noite, Registro, Vale do Ribeira, com os trabalhos técnicos de Ed Pereira Júnior, Rico Marcondes, Matheus Jaime, está no ar mais uma edição do Avante News. E agora são... Em 2024, Registro deu mais um passo na comunicação, ao ganhar a primeira TV da região. Se trata da Ribeira Plus, TV a cabo disponível na operadora Expand, no canal 6.3. A iniciativa é dos empresários Matheus Jaime e Vitor Iaguil. Ainda em caráter experimental, sua estreia ocorreu no dia 6 de outubro, durante a apuração das eleições municipais. Com uma audiência histórica na região, ultrapassando a casa das 23 mil visualizações em um único dia, no qual tive o prazer de fazer parte desta história ao lado do apresentador Nelsinho. Sua estreia oficial ocorreu no dia 2 de novembro durante a cobertura do Touro Nagashi, comandado por Dalton Felipe e Carla Takushi, e o cantor Joey Hirata. Vale lembrar que o primeiro programa já está no ar. Se trata do Entre a Gente, com o comando de Grazi Neves. O time, além dos já citados, conta com uma equipe talentosa, com Kênia Tognetti, Raíra Portázio, Murilo, Ed Pereira Júnior, Kaique Israel, Heitor Rodrigues, Guilherme Correia e mais uma galerinha boa que em breve vocês vão conhecer. Quero agradecer publicamente às escolas de registro que estão utilizando as minhas resenhas para levar conhecimento aos alunos, como foi o caso dessa escola do Arapongal, através das professoras Vilma e Suzana Vieira e a diretora Norma, e também a professora Marisa Primavera. Não sei exatamente qual escola ela leciona, mas deixo aqui a minha gratidão.
Neste ano, a Ilustrativa Agência de Publicidade veiculou ao mesmo tempo nas rádios Regional 99 FM, Amiga, Band FM, Verde Vale e Rádio Amade o seguinte spot em homenagem e prestígio ao rádio. Quem não é visto, não é lembrado. E quem não é ouvido, também. Agência Ilustrativa. Há mais de 12 anos apoiando a publicidade no rádio. As fontes pesquisadas e os agradecimentos estão aqui na descrição do YouTube. Um abraço e até a edição de número 31.